Bom dia, pessoal. Hoje é dia 1º de outubro, 5 horas da manhã. Eu tô com o ventilador ligado aqui na minha cara. Espero que isso não atrapalhe a qualidade do som, tá? Está muito quente, acredito que vem um temporal aí em seguida. Estamos na página 1040. Seguimos ainda com uma média de 5 páginas por dia até o final do ano para terminarmos a leitura da Bíblia. Jeremias. Enormidade dos crimes de Judá. 5. Percorrei as ruas de Jerusalém. Percorrei as ruas de Jerusalém, olhai e perguntai. Procurai nas praças, vede se nelas encontrai um só homem que pratique a justiça e que seja leal. Então eu perdoarei a cidade. Mesmo quando juram pela vida de Deus, é para prestar falso testemunho. Senhor, não se compraz o vosso olhar em contemplar a lealdade? Vós os feris e eles não sentem a dor. Vós os abateis e recusam aceitar a correção. Mais duro que o rochedo apresentam o semblante, recusando converter-se. E a mim mesmo eu dizia, são apenas vulgares e insensatos, porque não conhecem os caminhos do Senhor, a lei do seu Deus. Irei procurar os grandes para falar-lhes, pois que aqueles conhecem as sendas do Senhor, a lei do seu Deus, mas todos eles também quebraram o jugo e romperam os laços. Eis porque o leão da floresta os ferirá e o lobo da estepe os dizimará. A pantera os espreitará em suas cidades, e aquele que delas sair será despedaçado, porquanto numerosos são os seus delitos e sem conta as suas revoltas. Por que perdoar que teus filhos abandonaram-me? Juraram por deuses que não o são. Cumulei-os de dons, e eles cometem o adultério, acercando-se das casas de devassidão. Garanhões, bem nutridos, no calor do cio, cada qual relincha ante a mulher do próximo. E não os punirei por estes crimes? Oráculo do Senhor. Não se vingaria minha alma de semelhante nação? Escalai muros de minha videira, destruía, mas não a aniquileis completamente. Arrancai-lhes os sarmentos, porquanto não pertencem ao Senhor. A casa de Israel e a casa de Judá foram-me infiéis, oráculo do Senhor. Renegaram o Senhor e exclamaram, não há Deus. Nenhum mal nos advirá. Não veremos a espada e a fome. São apenas vento os profetas de ninguém são arautos. Assim lhes aconteça a eles o mesmo. Por isso o Senhor Deus dos Exércitos vos diz, já que tendes essa linguagem, vou introduzir minhas palavras como fogo em tua boca, e deste povo fazer lenha que a chama devorará. A casa de Israel vou lançar contra vós uma nação que vem de longe, oráculo do Senhor, nação antiga e poderosa, da qual não compreendes a linguagem e ignoras a fala. Sua aljava é qual sepulcro escancarado, e seus homens todos são valentes. Ela devorará tuas searas e teu pão, devorará teus filhos e tuas filhas, devorará teus rebanhos e teu gado, devorará tua vinha e tuas figueiras. A ponta da espada conquistará as praças fortes nas quais depositas tua confiança. Mesmo, porém, naqueles dias, disse o Senhor, não vos exterminarei de todo. E quando disserdes, por que assim nos tratou o Senhor Deus, responderás, assim como me abandonastes para servir a vossa terra, a deuses estrangeiros, assim também servireis a estrangeiros em terra que não é a vossa. Anunciai isto à casa de Jacó, proclamai o que segue a terra de Judá. Escutai bem, povo insensato e sem inteligência, vós que tendes olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Não temeis a minha face, oráculo do Senhor. Não tremeis diante de mim,
Eu que fixei a areia como limite ao mar, barreira eterna que não será ultrapassada, por mais que, lhe, que se lhe agitem as ondas, são impotentes, murmuram, mas não vão além. Enquanto tiver este povo um coração indócil e rebelde, recuará e ir-se-á embora. E em seu coração não dirá: temamos o Senhor nosso Deus, que no tempo devido nos manda a chuva de outono e a chuva de primavera, e nos garante as semanas destinadas à colheita. Foram vossas iniquidades que alteraram esta ordem, vossos pecados que vos privaram destes bens. Porquanto perversos se encontram no seio de meu povo, que espreita de tocaia como caçadores de pássaros armando laços para apanhar os homens, à semelhança de uma gaiola cheia de pássaros, assim estão suas casas repletas de frutos de suas presas. Por esta forma tornam-se ricos e poderosos e se apresentam nutridos e reluzentes. Ultrapassam, porém, os limites do mal, não procedem com justiça para com o órfão, mas prosperam, e não fazem justiça aos infelizes. Como não repreender tamanhos excessos, oráculo do Senhor, e não vingar-me de semelhante nação? Coisas horríveis, espantosas ocorrem nesta terra, mentem os profetas em seus oráculos, seguem-lhes os exemplos no governo, os sacerdotes, e o meu povo mostra-se satisfeito. Que fareis vós quando chegar ao fim? Visão do sítio de Jerusalém. 6. Fugi, filhos de Benjamim, para longe de Jerusalém. Tocai as trombetas em Tecoa. Erguei uma flâmula no alto de Betacarém. Porque dos lados do setentrião surgirá uma desgraça, uma grande calamidade. A bela e a delicada filha de Sião, eu a destruo. Para ela caminham pastores e rebanhos. Armam ao redor as suas tendas, cada um apacenta o seu pinhão. Declarai-lhes guerra, de pé, cavalgaremos em pleno dia. Desgraçados que somos, o dia cai, estende-se as sombras da noite. Ergamo-nos, travamos combate à noite e lhe destruamos os palácios. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: abatei as árvores, erguei plataformas contra Jerusalém. É ela a cidade que deve ser castigada, pois que se entumecem de violência, como a nascente faz brotar a água, assim ela expande sua maldade. Nela apenas soam palavras de violência e ruína, e só se vêem chagas e feridas. Corrija-te, Jerusalém, para que de ti não se afaste minha alma, e eu não te transforme em deserto, terra sem habitantes. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: buscar-se-ão, como uma vinha, os restos de Israel. Põe lá de novo tua mão como vindimador ao sarmento. A quem falar? Quem tomar por testemunha para que me escutem? Estão-lhes os ouvidos incircuncidados e são incapazes de atenção. A palavra do Senhor tornou-lhes objeto de tédio e nela não encontram prazer algum. Estou, porém, possuído de furor do Senhor, cansado de contê-lo. Difunde-o a criança que vagueia pelas ruas e a assembléia dos jovens, porque todos serão presos, o marido e a mulher, o ancião e aquela que é acumulada de dias. A outros passarão suas moradas, assim como os campos e as mulheres, pois que vou estender a mão sobre os habitantes dessa terra. Oráculo do Senhor. Na verdade, do maior ao menor, todos se entregam aos ganhos desonestos, desde o profeta ao sacerdote, praticam todas as mentiras. Tratam como negligências feridas do meu povo e exclamam: tudo vai bem, quando tudo vai mal. Assim serão confundidos pelo procedimento abominável, mas a vergonha lhes é desconhecida. E já não sabem o que seja enrubescer, cairão, portanto, com os que tombarem e perecerão no dia em que os castigar. Oráculo do Senhor. Assim fala o Senhor: assustai vossos passos e escutai.
Informai-vos sobre os caminhos de outrora, vede qual a senda da salvação. Segui-a, e encontrareis a quietude para vossas almas. Responderam, porém, não a seguiremos. Coloquei sentinelas juntos de vós, ficai atentos ao som das trombetas, e eles responderam, não lhes prestaremos ouvidos. Portanto, escutai, ó nações, saiba a assembleia que lhe vai acontecer. Terra escuta, vou mandar sobre este povo uma desgraça, fruto de suas maquinações, já que não ouviu as minhas palavras e desprezou os meus ensinamentos, que me importara o incenso de Sabá, desculpa, e as canas aromáticas de longínquos países. Não me agradam vossos holocaustos, nem me comprazem os sacrifícios. Eis porque assim fala o Senhor, vou criar obstáculos a este povo, nos quais pais e filhos tropeçarão, o vizinho e o amigo encontrarão nele a morte. Assim fala o Senhor, eis o que do nordeste surge um povo, e dos confins do mundo ergue-se uma grande nação. Manejam o arco e o dardo, e são cruéis e sem compaixão. Seus urros assemelham-se a bramido do mar, e montarão em cavalos, disposto a combater como um só homem contra ti, filha de Sião. Ante tal notícia caíram-nos os braços, a angústia apossou-se de nós como as dores de uma mulher no parto. Não saiais para o campo, nem andeis pelos caminhos, porquanto a inimigo empunha a espada, e por toda parte reina o pavor. Ó filha de meu povo, veste o saco, revolve-te nas cinzas, cobre-te de luto como se fora por um filho único, e ecoem teus amargos gemidos, porquanto vai cair de repente sobre nós o devastador. Qual experimentador de metais coloquei-te entre meu povo, para que lhe conheças e extermines a conduta. São rebeldes entre rebeldes, caluniadores, depravados e de coração duro, como cobre o ferro. Queimou-se o fole, o chumbo se esgotou, fundiram em vão o metal e o refundiram. As escórias, porém, não se soltaram. Chamai este povo de moeda falsa, pois porque o Senhor o rejeitou. Exortação à porta do templo. 7. A palavra do Senhor foi nesses termos dirigida a Jeremias. Vai à porta do templo do Senhor, lá pronunciarás esse discurso. Escutai a palavra do Senhor, vós todos, povos de Judá, que entrais para estas portas para vos prosternar diante dele. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Reformai vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Não vos fieis em palavras enganadoras semelhantes a estas. Templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes e modo de proceder, e se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimir o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhardes nesse lugar o sangue inocente e não correrdes para vossa desgraça atrás dos deuses alheios, não permitireis que permaneçais nesse lugar, nessa terra que dei a vossos pais para todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras, que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultério, prestais juramentos falsos, ofereceis incenso a Baal e procurais deuses que vos são desconhecidos. E depois vindes apresentar-vos diante de mim nesta casa em que foi invocado meu nome, exclamais: estamos salvos, para em seguida recomeçar e cometer todas essas abominações. É por acaso os vossos olhos uma caverna de bandidos? Está em casa em que meu nome foi invocado? Também eu o vejo, oráculo do Senhor. Ide, portanto, à minha casa de Siló, onde a princípio habitou meu nome, e vede que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. E agora, porque tenho-vos já continuamente advertido, não me atendestes. Vou fazer da casa em que foi invocado meu nome, e na qual depositaste vossa confiança, desse lugar que vos dei, assim como a vossos pais o que fiz de Siló. E vos repelirei de minha presença, assim como repeli vossos irmãos, a raça inteira de Efraim.
Quanto a ti, não intercedas por este povo, não ergas em favor dele queixas ou súplicas, e não insista junto de mim, porque não te escutarei. Não vês o que faz ele na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam lenha, os pais acendem fogo, as mulheres sovam a massa para fazer tortas destinada à rainha do céu. Depois fazem libações a deuses estranhos, o que provoca a minha ira. Será, porém, a mim próprio que ele fere, oráculo do Senhor, ou a si mesmo que para sua maior vergonha? Por isso eis o que diz o Senhor Javé. Eis que minha cólera vai extravasar-se sobre esse lugar, sobre os homens e os animais, sobre as árvores do campo e os frutos da terra, e ela se inflamará para não mais se extinguir. Eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: amontoai holocaustos sobre sacrifícios, e deles comei a carne. Porquanto não falei a vossos pais e nada lhes prescrevi a respeito do holocausto e sacrifício no dia em que os fiz sair do Egito. Foi esta a única ordem que lhe dei. Escutai minha voz, serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Eles, porém, não escutaram, nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações empedernidos. Voltaram-me as costas, em lugar de me apresentarem seus rostos. Desde o dia em que vossos pais deixaram o Egito até agora, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias sem cessar os mandei. Eles, porém, não os escutaram, nem lhes deram atenção, endureceram a cerviz e procederam pior que os pais. Quando tudo isso lhes transmitires, também a ti não escutarão. Chamá-lo-ás e não obterás resposta. Dir-lhe-ás então: esta é a nação que não escuta a voz do Senhor seu Deus, e não aceita suas advertências. A lealdade desapareceu, tendo sido banida de sua boca. Corta teus cabelos e lança-os fora. Ergue um canto fúnebre sobre as colinas, porquanto o Senhor rejeita e abandona esta raça contra a qual se encolerizou. Fizeram os filhos de Judá o que é mal aos meus olhos, oráculo do Senhor. Colocaram ídolos abomináveis na casa em que meu nome foi invocado e o macularam. Ergueram o lugar alto de Tofete, no vale do filho de Inom, para lá queimarem seus filhos e filhas, não lhes havendo eu ordenado tal coisa que nem me passará pela mente. Eis porque virão os dias, oráculo do Senhor, em que se não mais dirá Tofete, nem vale de filho de Inom, mas vale do massacre, onde por falta de lugar serão enterrados os mortos em Tofete. Os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, sem que ninguém os expulse. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, farei silenciar os gritos de alegria e os cantos de júbilo, cantos do esposo e voz da esposa, porquanto a terra será reduzida a um deserto. 8. Naquele tempo, oráculo do Senhor, terão retirados de seus sepulcros os ossos dos reis de Judá, dos seus chefes sacerdotes, dos seus profetas e habitantes de Jerusalém, serão expostos ao sol, à lua e à multidão de estrelas que tanto amaram e serviram, e que seguiram, consultaram e adoraram. Estes ossos não serão mais recolhidos nem enterrados, permanecendo como adubo na superfície do solo. Preferível à vida será a morte para os sobreviventes desta raça perversa em todos os lugares pelos quais eu os houver dispersado. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Dir-lhe-ás então: eis o que diz o Senhor. Não se deverá levantar aquele que tomba? Não voltará aquele que se desviou? Por que persiste esse povo de Jerusalém em perpétua loucura? Obstinam-se na má-fé, recusando-se converter-se. Atentamente os escutei, não falam, porém com sinceridade. Nenhum deles se arrepende da maldade e não clama: que fizer? Retomam todos a caminhada, à semelhança do cavalo que se arremessa à batalha.
Até a cegonha pelo ar reconhece a estação, e as rolas e as andorinhas são fiéis à migração. E o meu povo, porém, não conhece a lei do Senhor. Como podeis dizer, somos sábios e temos conosco a lei do Senhor? Na verdade, foi a mentira que fez desta lei o estilete enganador dos escribas. Os sábios, consternados e confundidos, ficarão cobertos de vergonha por haverem repelido a palavra do Senhor. Qual seria, então, a sabedoria deles? Desculpa. Eis porque a outros darei suas mulheres e seus campos, os novos donos, já que do menor ao maior deles todos se entregaram aos lucros desonestos. Desde o profeta até o sacerdote praticam todos a mentira. Tratam sem cuidado a ferida da filha do meu povo e dizem, vai tudo bem, quando vai tudo mal. Pelo seu proceder abominável serão confundidos, mas nem ao menos conhecem a vergonha e nem que o que seja enrubescer. Assim como os que caem tombarão também e perecerão no dia do castigo. Oráculo do Senhor. Vou reuni-los todos e arrebatá-los. Mas não havia uma só uva na vinha, um figo na figueira. A folha havia murchado, e assim lhes dei quem os haveria de conquistar. Para que ainda nos determos, reuni-vos e vamos para as praças fortes. Lá havemos de perecer, porquanto o Senhor nosso Deus decidiu que pereçamos, fazendo-nos beber água envenenada, já que pecamos contra ele. Aguardávamos a felicidade e nenhum bem encontramos, tempo de exaltação e só vemos o terror. Ouve-se desde Dan o relinchar dos cavalos. E toda a terra estremeceu com o estrépito de seus corcéis que o chegaram, destroem a terra e quanto nela existe. A cidade e os habitantes vão lançar serpente contra vós e víboras insensíveis aos encantamentos que vos morderão. Oráculo do Senhor. Onde encontrar consolo para minha dor? Dentro de mim sofre o coração. Chega-me de uma terra longínqua a voz amargurada da filha do meu povo. Não está mais o Senhor em Sião, e nela não mora mais o seu rei. Porque me irritaram com seus ídolos, com as vãs divindades de outros países? Passam a ceifa, terminou a colheita e não nos chegou a libertação. Fazem-me sofrer a chaga da filha de meu povo. Cobre o meu luto. Aposta-se de mim a desolação. Não haverá mais bálsamo de Galade. Não se poderá encontrar um médico. Porque, então, a ferida da filha de meu povo não se há de cicatrizar? Ó, tive eu, em minha cabeça, um manancial e em meus olhos uma fonte de lágrimas. Dia e noite eu choraria os mortos da filha do meu povo. Amanhã seguimos em 9.